Vamos continuar. Número 2. Número 2. Ah, essa aqui, gente, é complicadinho às vezes. Eu vou falar de um adjetivo possessivo. Donc, gente, ça. Quando você escreve, você fala, essa aqui é a sua casa, Soter? O seu apartamento? Vou falar com sua casa. Sua casa. O que acontece na maioria das vezes, eu falo, traduz isso para mim. E todo mundo fala, sa maison. Gente, isso está erradíssimo, tá? Essa aqui a gente está falando de um adjetivo possessivo. Nós temos em francês os pronomes possessivos. Quando eu falo pronome, qual é o papel de um pronome, gente? Substitui um nome. Então, por exemplo, é seu, c'est le tien, tá? Não vou entrar em detalhes. Teria que fazer uma aula sobre os pronomes, adjetivo possessivo, assim por diante, que é um pouquinho mais elaborado. Mas, de logo de cara, todo mundo não, mas muitos de vocês têm esse problema de falar sa maison. É sua sa. Não! Sa é a casa dela ou a casa dele. Se eu falar para Cristiane, sa maison est belle. Eu estou falando da casa da Maria, tá? Sa maison est belle. Gente, a sua, tá? A sua, a tua, tá? A sua. Vocês sabem que o problema tá aí com vocês. E no português que é meio complicadinho, tá? Porque sua, que é a terceira pessoa do singular, enfim, vocês estão usando como se fosse a segunda pessoa do singular. Mas não importa, tá? No sul a gente fala tu, e aqui no Rio, a gente vai falar seu carro, sua bolsa e assim por diante. Resumindo, sua, eta, tá. Sua, eta. Agora, sa é dela ou dele. Vou mostrar para vocês com exemplos. Por favor, aprenda isso definitivamente. Porque isso aqui é um erro tão comum que eu vejo e não é complicado. Então, sua casa, o sa, tá? Vou botar aqui. Sa égale a casa dele barra a casa dela. Aí falei, pô, João, você me perdeu. Fica tranquilo, que eu não você não vai ficar perdido. Se eu falar assim, sa voiture est belle. Olha só a frase, gente. Sa voiture est belle. Aqui, literalmente, eu estou falando, tá? O carro dela ou o carro dele é bonito. Ah, mas peraí, João, não tô entendendo. Pô, em português a gente fala o carro dele, o carro dela. Eu sei. Em francês, e aí que tá o segredo. Em francês, eu não encho a paciência de vocês com essa famosa contextualização. Sem contextualização, gente, você vai ter muitas dificuldades de entender um francês falando. Por quê? Quando eu falo sa voiture, eu quero falar o carro de outra pessoa. O carro dele, o carro dela. Tá? Uma terceira pessoa. Por que eu falo sa? Presta atenção. Eu expliquei isso para Silvana, se não me engano. Não foi, Silvana? E você entendeu. Sa é ligado ao substantivo. O que significa isso? Voiture, carro, em francês é feminino. Porque a maioria dos finalzinhos de URE eles tendem a ser mais femininos que masculinos. Então, quando eu falo sa, o que me interessa é falar assim. O carro, vou falar do carro e dele. Aí eu vou analisar, carro é masculino ou feminino? Em francês é feminino. Então eu vou usar sa. Só que eu não sei se estou falando do carro de uma mulher ou de um homem. Ficou claro essa noção? Sim ou não? Muito importante isso. Agora, se eu falar, por exemplo, de um fone, tá? Fones de ouvido, mais fácil. Fones de ouvido. Um fone. De un casque, d'accord? É masculino. Se eu querer dizer o fone da Helenice, o fone do Soter, eu vou usar son casque. Porque casque, para mim, o que manda é que casque é masculino. Então eu vou usar o adjetivo possessivo no masculino. Mas não é para isso que eu vou saber se estou falando do fone do Soter ou da Helenice. Ficou claro, gente? Quando eu falo é o fone dele. Eu sei que estou de um homem. É o fone dela. De son casque. Não sei se é o dele ou dela. D'accord? Então, eu vou escrever para vocês aqui. Se vocês não entenderam tudo, não é um grande problema. Só quero que vocês entendam que ça é para o dele ou dela, tá? Como que fala, Jerome? Sua casa, ta maison. Como que fala? Seu fone, por exemplo.
o teu, hein? Seu fone. Ton casque. D'accord? Então, quando eu falo o fone dele, entre parênteses, Soter. Olha que interessante. O homem, tá? Soter. Son casque. Se eu falar o fone, vocês vão entender. Dela, entre parênteses, Erenice, mulher, son casque. Aí que tá o segredo. O segredo chama-se contextualização. Sem contextualização, sem contexto, você não sabe se estou falando de um homem ou de uma mulher. Ficou claro? Mas o som e o sa é ligado ao substantivo. Então, por exemplo, Ricardo. Ricardo colocou assim, tá? Som... Ó, gente, preste atenção, tá? Som parfum. Como que a gente vai traduzir som parfum? O perfume, porque na verdade, parfum é masculino. Então, vou botar aqui. Substantivo masculino igual som. Substantivo feminino igual sa. Então, som parfum pode ser o perfume da Silvana ou do Ricardo. Não me pergunte porque eu não sei, tá? É uma falha da língua. É porque eu canso de falar que sem contexto não tem língua. Não existe. D'accord? Então é importante vocês entenderem que o gênero do substantivo manda no determinante. No caso, a gente chama isso de um adjetivo possessivo, tá? Ok? Ficou claro, gente?